A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar você e a tua família nesse momento. Peço que você venha se inscrever no canal, deixar aquele like, amém? Mateus 3, João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos: temos por pai a Abraão.
Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3. João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3. João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3. João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos:
temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3. João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3. João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3. João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos:
temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3. João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele.
17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3. João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3. João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos: Temos por pai a Abraão.
porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3. João Batista 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. Dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judeia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não queirais dizer dentro de vos mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. 15. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.